então, gente, vamos entrar no outro assunto, que é uma grande aposta para esse 16º exame da OAB, que vocês têm que ficar atentos, fiquem atentos a esse conteúdo. O tema agora é medida socioeducativa, principalmente a medida socioeducativa de internação. Vamos ver essa questão aqui do exame de 2010.3. Vamos lá, o que ele pergunta aí, ó. Considerando a prática de ato infracional por criança ou adolescente, é correto afirmar que... Gente, antes de ir para a questão, vamos lembrar que criança e adolescente cometem ato infracional, mas o tratamento é diferenciado. Primeiro, quem é criança? É aquele indivíduo até 12 anos incompleto. O adolescente é aquele de 12 até 18 anos. Então, é o seguinte, até 18 anos incompleto. Então, é o seguinte, o adolescente que cometeu um ato infracional, ele estará sujeito à medida socioeducativa que estão elencadas no nosso ECA. Já a criança, ela está sujeita à medida protetiva. Então, traduzindo em miúdos, para uma medida socioeducativa mais grave, que é o que a gente sempre pensa que vem à mente, a medida socioeducativa de internação, ou seja, de privação de liberdade. Uma criança, ou seja, de 9 anos, de 10, 11 anos, essa criança, ela poderá ser internada? Não, não pode. Ela vai sofrer medidas de proteção previstas lá no rol do artigo 101, ok? Mas o adolescente poderá sofrer as diversas medidas, as 6 medidas socioeducativas elencadas no artigo 112, ok? Mas isso foi um breve resumo para a gente ir analisando os itens aqui. Vamos lá? Item A. É correto afirmar, né? Então, item A. A prestação de serviços comunitários, que é uma das medidas socioeducativas, consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 1 ano em entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Gente, o erro aqui está nesse prazo, está nesse prazo, que não é de 6 meses, não é de 1 ano, é de 6 meses, ok? Então, essa prestação de serviço comunitário terá um prazo de 6 meses e é de até 8 horas semanais. A jornada de trabalho nessas entidades assistenciais, hospitais, escolas, é de até 8 horas semanais para não ter um impacto na frequência escolar ou na jornada de trabalho, ok? Então, vai ser aos sábados, domingos e feriados. Então, está errado aqui, o prazo é de 6 meses, ok? E a jornada máxima de 8 horas semanais, sendo preferencialmente aos sábados, domingos e feriados, ok? Letra B de bola. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, como por exemplo, a pessoa rouba um celular, furta, ou então quebra quebra o carro, um adolescente quebra o carro de alguém. A autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Gente, isso está correto, está lá no artigo 116, mas um detalhe é que esse adolescente, ele só vai restituir essa coisa ou pagar pelo valor equivalente
se ele tiver condições financeiras, né? Se for um Justin Bieber da vida, né, que vive cometendo peripécias, né? O Justin Bieber não é mais nenhum adolescente, já é maior de idade, né? Mas já quando era adolescente gostava de badernar bastante, né? Então, se um adolescente ele cometer um ato infracional que traga prejuízos patrimoniais, se ele tiver condições financeiras, poderá se aplicar essa medida socioeducativa de ressarcimento do dano, ok? De reparação do dano, que é uma das medidas socioeducativas previstas no artigo 112, ok? Então, está correto, sim, essa letra B de bola. Letra C. A internação por constituir medida privativa de liberdade, a internação por constituir medida privativa de liberdade do menor não poderá exceder o período de 5 anos. Gente, isso está falso. Primeiro já começa, não está falso, certo? Mas é politicamente incorreto a gente utilizar esse nome menor, porque o nome hoje utilizado é criança e adolescente. Menor, ele reflete o Código de Menores que já foi ultrapassado pelo ECA, já foi modificado pelo ECA, ok? Então, hoje a gente utiliza a expressão criança e adolescente. Lógico que isso não faz com que a questão fique errada, mas é politicamente correto, vale a gente destacar. O erro está aqui, ó. O prazo não é de 5 anos, é de 3 anos, conforme diz o parágrafo 3º do artigo 121. O detalhe também é que esse prazo, ele é indeterminado, ok? Volta aqui para mim. Gente, muita gente fala, muita gente gosta de ir para a mídia para dizer que para o adolescente que comete um ato infracional, comete um crime, não há punição. Isso é uma mentira. Para o adolescente há uma punição, sim, e essa punição é gradativa de acordo com o ato que ele cometeu. E essa punição pode ser até mais grave do que a punição aplicada a um adulto. Por exemplo, um adulto comete um crime de furto. No crime de furto, o Código Penal ele traz de 1 a 3 anos de detenção. Ou seja, ele pode pegar 1 ano só de detenção, um adulto. O adolescente não tem prazo determinado. O adolescente não tem prazo determinado, ele pode ficar até 3 anos. Então, veja, pelo um crime de furto, o adolescente pode passar mais tempo do que um adulto. Pode passar mais tempo do que um adulto, porque esses 3 anos, porque assim, quando há uma sentença que aplica uma medida socioeducativa, no caso aqui de internação para o adolescente, ela não dá um prazo, não diz pena de tantos meses, de tantos anos, não tem isso, porque essa aplicação dessa medida, ela não comporta prazo determinado. Isso vai haver de 6 em 6 meses, vai ser feito estudos psicossociais para ver se aquele adolescente tem condições de voltar para a sociedade. Mas veja, no crime de furto ele pode passar mais tempo do que um adulto, ok? Então, isso é um exemplo de que a punição, inclusive, ela pode ser até mais severa do que a do adulto. Outro detalhe é que vai haver a liberação compulsória aos 21 anos de idade. Isso está lá no parágrafo 5º do artigo 121. Então, aos 21 anos de idade, ele vai ter que ser solto, ok? Beleza? Então, letra C está falso. Letra correta, letra B, né? A gente marca aqui. Ok? Então, o prazo não pode exceder a 3 anos. Letra D de dado. Entre as garantias processuais garantidas ao adolescente, encontra-se o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Contudo,
não poderá o menor ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, devendo, em todo caso, ser assistido pelos genitores. Gente, a primeira parte está correta, certo? Está lá previsto no inciso 6º do artigo 111. Então, é uma garantia processual do adolescente ele solicitar a presença dos seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Isso aqui, essa primeira parte está correta, está lá no artigo 111, inciso 6º. Mas ele tem sim esse direito de ser ouvido pessoalmente. Então esse não aqui tornou essa afirmação errada. Ele tem sim, esse adolescente, ele tem sim esse direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, ok? Quais são outros direitos que estão também previstos lá no artigo 111? O conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Então, ele saber do que ele está respondendo. Por que ele está respondendo, por que ele está ali de frente de um juiz, de um representante do Ministério Público, pelo que ele está respondendo. Igualdade na relação processual e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por um advogado. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, ou seja, acesso a um defensor público, se ele não tiver condições de arcar com um advogado particular. Então, vamos destacar aqui o artigo 112, que você precisa levar ele para a sua prova, que são as 6 medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente que comete um ato infracional, mais o inciso 7º. Então, pode-se aplicar que vai uma gradação, certo? Aqui é a medida mais branda para a mais severa. Então, uma advertência, né? Que pode parecer besteira, mas tem muitos adolescentes que, por estar de frente de um juiz, já se constrangem e mudam sua atitude, né? Obrigação de reparar o dano, como a gente falou, se tiver condições, se o adolescente tiver condições de reparar esse dano, senão o juiz pode aplicar outra medida socioeducativa. Prestação de serviço à comunidade, como a gente falou, também essa prestação de serviço à comunidade, ela é limitada no tempo de 6 meses, e com a jornada máxima de 8 horas semanais. Liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e a mais grave é a internação em estabelecimento educacional, que é o que a gente conhece popularmente pela FEBEM, né? Aqui em Pernambuco são as FUNASES, ok? E o inciso 7, ele diz, qualquer uma das medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 6º, que é encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatórias de estabelecimento oficial de ensino, inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, criança e adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Ok, gente? Então, letra correta é a letra C, não é isso? É a letra B de bola. B de bola é a letra correta dessa questão.